2 Timóteo capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 7, e os versículos 6 e 7 vão ser a base para a direção do nosso pensamento, da nossa reflexão durante esse tempo que estamos juntos aqui. Está escrito assim, 2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto de que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Até aqui. Nós temos olhado para esta passagem, este texto da palavra do Senhor, este livro do Novo Testamento, esta carta do Novo Testamento, como você preferir, chamada 2 Timóteo. E nós temos visto que é uma carta de encorajamento, que era o propósito do apóstolo Paulo. Ele escreveu esta carta para Timóteo, seu filho na fé, e ele, pelo teor da carta, nos mostra que ele conhecia a situação de Timóteo, e ele sabia que Timóteo estava passando por um momento difícil e precisava de um encorajamento. É uma carta que nos encoraja. É uma carta escrita para alguém que estava num momento de desânimo espiritual. A Bíblia, meus irmãos, ela nos mostra que o desânimo espiritual é algo que todos os crentes estão sujeitos. Nenhum crente está livre e isento de passar por um momento de desânimo espiritual em sua caminhada cristã. A palavra de Deus, ela nos mostra que nós somos fracos, nós não somos fortes, nós não somos fortes o suficientes para sermos isentos, livres de um desânimo espiritual, de uma fraqueza. Nós encontramos na Bíblia servos de Deus que passaram por momentos muito difíceis, momentos de tristeza, momentos de fraqueza, momentos de desânimo em sua caminhada com Deus. Nós podemos lembrar de alguns homens na Bíblia que, apesar de serem tão usados por Deus, de Deus ter propósitos para eles que marcaria a história do povo de Deus, homens que foram, pela graça de Deus, considerados homens importantes no processo de Deus. Não que algum crente seja mais importante do que outro, mas é fato de que alguns homens na Bíblia foram usados de uma forma muito marcante na história do povo de Deus. O profeta Elias, por exemplo, ele é considerado no Novo Testamento como o profeta que representava os profetas do Antigo Testamento. Por isso, em Mateus capítulo 17, Jesus sobe ao monte para orar, e ele leva consigo Pedro, João e Tiago, e Pedro, João e Tiago observam que Jesus estava ali recebendo em sua presença Elias e Moisés. Elias como representante da lei e Moisés como representante da lei e Elias como representante dos profetas. Estes três discípulos, Pedro, João e Tiago, viram Jesus conversando com estes dois homens, personagens importantes do Antigo Testamento, e Elias era um deles. Então Elias era um profeta que teve uma responsabilidade muito grande nos seus dias em Israel. No entanto, a Bíblia nos mostra que Elias
passou por um período de desânimo na sua vida espiritual, no seu ministério e no seu trabalho. E, apesar de ser um homem de profunda convicção, apesar de ser um homem forte nas suas palavras, um homem que denunciou o pecado em Israel, denunciou a idolatria em Israel, por sua mensagem, sua convicção, sua força, um homem inclusive que João Batista, quando vem, ele vem no mesmo espírito do profeta Elias. E quando nós lemos aquilo que o Novo Testamento fala de João Batista, nós podemos compreender também o que foi Elias no Antigo Testamento. E apesar disso, Elias teve suas dificuldades. Elias foi um homem que desafiou os profetas de Baal nos seus dias, isso está lá em 1 Reis, capítulo 18. Ele desafiou os profetas de Baal, a que ele e os profetas de Baal, cada um escolhesse um novilho e colocasse no altar. E os profetas de Baal pediriam a Baal que consumisse com fogo aquele novilho, e Elias faria o mesmo. Você conhece a história, os profetas de Baal clamaram, suplicaram, até mesmo se chicotearam, até mesmo feriram os seus próprios corpos, pedindo que Baal mandasse fogo e consumisse aquele novilho, e nada aconteceu, porque Baal não é Deus. E então Elias pegou o novilho, colocou no altar, colocou lenha sobre ele, mandou que se abrisse uma valeta no entorno do sacrifício, e mandou derramar água, de tal forma que molhasse todo o sacrifício, e a água foi derramada de uma tal forma que encheu a valeta que ele mandou abrir no entorno do sacrifício. E aí ele pediu a Deus, Deus mandou fogo do céu e consumiu aquele novilho, mesmo estando molhado por água, consumiu, e o fogo veio de tal forma que secou a água que estava no entorno daquele sacrifício que estava naquela valeta. E ficou claro que Baal não era Deus, mas que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. E aí os profetas de Baal fugiram, 450, e Elias mandou matar a todos eles, e eles morreram. Mas quando isso chega aos ouvidos de Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, ela manda dizer para Elias: façam-me os deuses o que quiserem comigo, se até amanhã a essa hora eu não tiver te matado. Aí Elias ouve uma palavra dessa, depois de ter tido um ato de tanta coragem, de tanta convicção e de tanta fé em Deus, e Deus ter comprovado a sua fé, ele ouve uma ameaça dessa de uma mulher, ele foge para o deserto. E lá no deserto ele encontra um arbusto, ele se deita debaixo daquele arbusto e começa a se queixar com Deus. Ele começa a dizer: Senhor, mataram os teus profetas, e restei somente eu, então por que o Senhor também não me mata? Mata-me o Senhor, porque eu estou aqui servindo o Senhor, porque eu estou aqui trabalhando, agora estão querendo tirar a minha vida. E aí o Senhor manda um anjo dizer para ele: Elias, tem aqui comida, tem pão e tem água, come, porque você tem que trabalhar. E o texto diz que Elias comeu o pão, bebeu a água e voltou para debaixo do arbusto e dormiu. É interessante, irmãos, o sono excessivo é um sintoma do desânimo. Não é incomum você encontrar crentes desanimados espiritualmente, que entram no seu quarto e não querem sair de lá, não tem ânimo para nada, fica trancado lá e não quer se levantar da cama. Elias estava numa situação parecida. Então o anjo voltou lá e disse: Elias, o que você está fazendo aqui? Come, reforça-te, porque a caminhada tua será longa. E aí Elias caminha no deserto 40 dias e vai até o Monte Horebe, e ali no Monte Horebe ele entra numa caverna e fica lá dentro da caverna, não quer sair de lá. E o Senhor vem e fala para ele: Elias, sai desse lugar, Elias. Pega o caminho de volta no deserto, vai para Samaria. E quando você chegar lá em Samaria, você unge a Azael, rei da Síria, você unge a Jeú, rei de Israel, e você unge a Eliseu no teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o ferirá. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o ferirá. Sabe o que ele estava dizendo? Elias, levanta, vai para frente, rapaz, sai desse desânimo espiritual, vai servir pessoas, vai trabalhar na vida de pessoas, onde é o teu lugar. Você é um profeta. O profeta tem que estar na cidade, servindo.
Mas ele passou por esse desânimo espiritual e foi assim que o Senhor o resgatou daquela situação. Nós vemos também no Antigo Testamento o profeta Jeremias. Jeremias, é interessante que o Senhor disse para ele: Jeremias, antes de você nascer eu te escolhi. Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, eu te separei e te consagrei profeta às nações. Aí Jeremias ouviu isso: Senhor, não diga isso para mim, eu não passo de uma criança. Aí o Senhor diz: não digas não passo de uma criança, eu te enviei às nações, e o que eu te disser para dizer, diga, fala contra reis, fala contra príncipes, fala contra todo esse país. E Deus deu então a Jeremias esta função, esta responsabilidade de falar em nome dele. E Deus diz: dispõe-te, e tudo quanto eu disser para você falar, diga, e não te espantes diante da oposição que você vai encontrar. Eu te farei uma cidade fortificada, eu te farei uma coluna de ferro, eu te farei como um muro de bronze, ninguém ousará levantar-se contra você, e eu vou te livrar. O Senhor disse para ele: vai, Jeremias, vai falar. Irmãos, quando você lê o livro de Jeremias, Deus disse para ele: Jeremias, você vai e tudo o que eu mandar você falar, você fala. Diga, e eu vou te proteger. Quando você lê o livro de Jeremias, você acha que Jeremias cumpriu a parte dele e Deus não cumpriu a dele. Porque Jeremias falou em nome do Senhor, exatamente o que o Senhor mandou, mas quando você chega lá no capítulo 20 de Jeremias, um homem chamado Pazur o feriu, e amarrou ele num tronco, e deixou ele amarrado num tronco ao tempo, de um dia para o outro. O Senhor não havia dito que ia proteger ele, o Senhor não havia dito que faria dele uma cidade fortificada, o Senhor não havia dito que faria dele uma coluna de ferro como um muro de bronze. E ele foi e cumpriu a parte dele, ele falou em nome do Senhor. É que o método de Deus não é exatamente como o nosso. Ele estava protegido, mesmo naquele tronco, ele estava protegido pelo Senhor. Quando chega no capítulo 38, Jeremias é lançado numa cisterna, uma cisterna que não tinha água, e o texto diz que ele fica atolado na lama, lá no fundo da cisterna. Mas Jeremias foi fiel, tudo quanto o Senhor mandou ele dizer, ele disse, ele obedeceu a palavra do Senhor. Mas chegou um ponto, irmãos, em que Jeremias chorou, e ele escreveu o livro Lamentações de Jeremias. O nome deste livro, literalmente significa chorar em voz alta. Chorar em voz alta, sabe o que a gente aprende? Crentes choram, irmãos. Crentes sofrem. Crentes muitas vezes se veem em situações em que eles choram, eles ficam desanimados. E ele escreve esse livro então, e nesse livro ele diz: quero trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, ó Senhor. Veja, tem um livro na Bíblia escrito por um homem que estava chorando. Quando a gente vem para o Novo Testamento nos diz que Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes, quando algumas horas antes ele afirmou que não faria isso, mas ele não conseguiu cumprir o que ele disse que faria, e ele negou o Senhor Jesus perante uma situação, perante uma moça que disse que ele era galileu e que ele era um dos que andava com Jesus, e ele disse: eu não conheço tal homem, você não sabe o que você está dizendo. Ele nega o Senhor Jesus naquela noite 3 vezes, e depois daquilo ele entra num desânimo espiritual. Lucas vai nos dizer que o Senhor Jesus passou por ele, diante dos olhos dele, e o olhou fixamente, porque ele havia negado o Senhor 3 vezes, o Senhor Jesus olhou para ele fixamente, e o texto vai dizer que Pedro, saindo dali, chorou amargamente, e ele começa a viver um momento de desânimo na sua vida espiritual. Tanto é que João capítulo 21 vai dizer que Pedro, ele fala para os seus companheiros: eu vou pescar. Aí a gente acha, mas qual o problema de Pedro ir pescar? Dizem que é bom pescar, né? Diz que é uma boa terapia, não é? Está nervoso?
Complete esse versículo que não tem na Bíblia. Está nervoso? Vai. No caso de Pedro, ele estava desanimado. E ele foi pescar. Só que ele se esqueceu que o Senhor Jesus, no dia que o chamou, disse: Pedro, você é um pescador de peixes, mas de agora em diante você não será mais um pescador de peixes. De agora em diante serás pescador de homens. Mas no seu desânimo espiritual ele quis voltar para aquilo que era a vida dele anterior. Um crente que está desanimado espiritualmente, ele começa a voltar para as práticas que Deus disse para ele abandonar. Ele começa a querer voltar para a vida anterior. E não é sem motivo que Pedro foi pescar e durante aquela noite ele não apanhou nada. Havia uma lição para ele. E aí o Senhor Jesus apareceu e disse: lance a rede do lado direito do barco. E ele lançou a rede e ela saiu cheia de grandes peixes. Pedro também passou por esse desânimo. Aí o Senhor Jesus vai dizer para ele: Pedro, você me ama? Ele havia negado 3 vezes. O Senhor Jesus vai dizer para ele: Pedro, você me ama? Porque ele havia dito que amava o Senhor Jesus mais do que todos os outros. E com o Senhor Jesus ele ia até a morte se fosse necessário. Mas ele não cumpriu isso. Ele ficou desanimado. E aí o Senhor Jesus vem para ele e disse: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Uma segunda vez Jesus pergunta: Pedro, amas-me mais do que estes? Mais do que estes? Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez Jesus perguntou para ele: Pedro, amas-me mais do que estes? E Pedro se entristeceu, porque na terceira vez Jesus disse: amas-me mais do que estes? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pastoreie os meus cordeiros. Volte a atenção para as pessoas. Tire os olhos de você mesmo. Pedro também passou por um momento de desânimo. Sabia que o apóstolo Paulo passou por um momento de desânimo na vida dele? O apóstolo Paulo teve uma experiência que não foi aquilo que ele queria que acontecesse em Atenas. E quando ele sai da cidade de Atenas e ele vai para Corinto, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele disse: quando estive entre vós, irmãos, foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele sai de Atenas em Atos 17, em Atos 18 ele vai para a cidade de Corinto, e quando ele chega em Corinto, ele escreve depois para eles dizendo como que ele chegou, ele disse: foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós, e decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E quando você lê Atos capítulo 18, o apóstolo Paulo está pregando, ele vai à sinagoga, ele começa a pregar, aí ele começa a ensinar, mas o fato é que ele está desanimado, e à noite o Senhor Jesus tem que aparecer para ele, e o Senhor Jesus aparece para ele numa visão e diz: Paulo, não temas. Mas você acha que o Senhor Jesus falaria isso para Paulo se ele não tivesse com algum temor? Você acha que Jesus fala as coisas assim por falar? Jesus não é como nós, Jesus é Deus, e Deus diz que não sai uma palavra da boca dele se não for necessário. Lembra o que ele diz lá em Isaías capítulo 55, versículo 8? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito para o que a designei. Você acha que Deus fala palavras aos ventos? Você acha que Jesus fala palavras à toa, apenas por falar? Quando o Senhor Jesus fala, é porque tem um propósito. E se ele disse para Paulo, lá em Atos capítulo 18, não temas, é porque Paulo estava com temor. Paulo estava desanimado, pela própria experiência que ele havia tido em Atenas, ele está desanimado, e aí o Senhor Jesus tem que vir para ele e dizer: Paulo, não temas, fala e não te cales, ninguém ousará fazer-te mal, porque eu estou contigo, e eu tenho muito povo nessa cidade, eu já tenho aí os meus eleitos que eu quero salvar, e cabe a você agora pregar, pregue, fala e não te cales. E Paulo se levantou e pregou, ficou 1 ano e meio lá em Corinto pregando, nasceu esta igreja, a igreja de Corinto. Mas ele passou por um momento de desânimo. Então é natural, meus irmãos, que crentes passem por desânimo espiritual. Não é incomum crentes enfrentarem desânimo espiritual em suas vidas. O Salmo 73 foi escrito por Asaf. Asaf estava desanimado.
Asaf, Senhor, eu tenho sido fiel a Ti, eu tenho procurado Te servir, e a minha vida parece que não anda, as coisas parecem que estão amarradas para mim, estou com dificuldade, e eu olho para os incrédulos que não creem em Ti, eu olho para a vida deles, parece que tudo prospera na vida deles, parece que eles não sofrem das dores dos homens mortais, eles parecem deuses, as coisas ruins não acontecem para eles. Já se sentiu assim? Você quer ser fiel ao Senhor, você quer fazer as coisas certas, e parece que a coisa não anda para você, e você olha para o lado, alguém que não teme ao Senhor, alguém que não tem o temor do Senhor diante dos seus olhos, e as coisas parecem que vão bem para ele, ao ponto de você ficar com inveja das coisas que acontecem na vida dele. Esse é Asaf no Salmo 73. Aí o Senhor consola o coração dele e diz: Asaf, você está olhando para a sua vida agora, mas olha para o futuro, qual vai ser o fim dessas pessoas? Você vai vir morar comigo eternamente, e essas pessoas serão condenadas à eternidade sem mim. O Salmo 73 termina assim. Mas ele estava passando por um momento assim. Davi estava desanimado, e ele escreve o Salmo 142, ele diz: ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença eu exponho a minha tribulação, quando aqui dentro em mim se esmorece o meu espírito, a sua presença, Senhor, é que me consola, é o que ele está dizendo no teor do Salmo 142, ele diz: o Senhor conhece a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam armadilhas, olho à minha direita e não vejo, não tem ninguém para me proteger, ninguém que me reconhece, nenhum lugar de refúgio para mim, ninguém que tem interesse por mim. É o Salmo 142, escrito por Davi. O Salmo 42, que é escrito pelos filhos de Coré, ele vai dizer: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, o meu Deus. Sinto abatida dentro em mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de Ti, nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. É um salmo escrito por um crente que está desanimado, um crente que está passando por lutas. Então nós vemos, meus irmãos, que os momentos de desânimo, os momentos de abatimento não são incomuns à nossa caminhada cristã. Crentes em qualquer época têm sofrido isso. Paulo dá um mandamento à igreja em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos. Se ele dá esse mandamento para a igreja deve esperar que dentro dela pessoas fiquem desanimadas, pessoas precisem de consolos por sua fraqueza espiritual. Então isso nos leva a crer, irmãos, que nós devemos esperar em nossa caminhada cristã que crentes enfrentem situações de desânimo. E pelo teor dessa carta nós compreendemos que Timóteo estava perdendo o vigor. Timóteo estava perdendo a força. Ele estava enfrentando o falso ensino que queria se estabelecer dentro da igreja, pessoas que estavam se opondo a ele, porque não reconheciam sua autoridade, não reconheciam o dom que Deus havia dado a ele, talvez até por sua juventude, e essas pessoas queriam se instalar dentro da igreja e colocar os seus próprios ensinos dentro da igreja, e Timóteo tinha que lidar com essas pessoas. Ele estava enfrentando a perseguição que Nero havia imposto à igreja naqueles dias. Eram dias muito difíceis para os cristãos, como nós vimos domingo passado. E ele não tinha a experiência que o apóstolo Paulo tinha na fé. Ele não era calejado como o apóstolo Paulo era. E além disso, Timóteo parece ter sido um homem tímido. Quando nós lemos as citações que aparecem sobre ele na Bíblia, parece que ele era um rapaz tímido. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 10, ele diz assim, que ele vai mandar Timóteo lá para a igreja de Corinto, e ele diz assim: quando ele estiver aí, que ele não tenha medo diante de vocês. Interessante, né? Por que ele fala para a igreja que quando Timóteo chegasse lá, ele não tivesse medo perante a igreja? Sabe o que Paulo está dizendo? Quando Timóteo for aí, facilita a vida dele. Facilita a vida dele. Que ele não tenha medo de vocês. Parece que Timóteo era um rapaz tímido. E aí então, nesse momento da vida dele, em que ele enfrentava esse desânimo espiritual, o apóstolo Paulo escreve esta carta
para fortificar seu filho na fé. É uma carta de encorajamento. Paulo ordena Timóteo, Paulo dá mandamentos para Timóteo lidar com o seu desânimo. E aqui então nós aprendemos, irmãos, nessa passagem, que todo crente deve lutar contra o desânimo espiritual em sua caminhada cristã. Todo crente deve lutar contra o desânimo espiritual em sua caminhada cristã. E por que razões o crente deve embrenhar-se nesta batalha, nesta luta? Por quê? O apóstolo Paulo diz isso nos versículos 6 e 7. Ele diz: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Por que o crente tem que lutar? Porque Deus deu a ele um dom para ser exercido. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Paulo diz que esta é a razão, ele admoesta Timóteo. E que razão é essa? Ele já havia dito nos primeiros versículos. Paulo era uma autoridade sobre Timóteo. Paulo lembra Timóteo que a misericórdia, a graça e a paz de Deus estava à disposição dele. Paulo lembra a Timóteo que ele estava orando por Timóteo, intercedendo por Timóteo, porque sabia que Timóteo continuaria a obra que ele, Paulo, estava terminando. Ele estava entregando o bastão para Timóteo continuar, então ele ora por Timóteo, ele agradece a Deus pela vida de Timóteo. Paulo conhecia Timóteo, sabia da história de Timóteo, quem era sua mãe, quem era sua avó, e nós vimos isso domingo passado. O que isso significa? Isso significa envolver-se com a igreja, conhecer e ser conhecido pela igreja. Nós precisamos conhecer a história uns dos outros, e Paulo diz: eu conheço a tua história, Timóteo, sei inclusive que a tua fé não é fingida. Se você não me conhecer, como você vai saber que a minha fé não é fingida? Se eu não conhecer você, como eu vou saber que você não está fingindo? Com uma fé hipócrita, que é o termo no original. Então Paulo diz: por estas razões, porque eu sou uma autoridade sobre a sua vida, porque a graça, a misericórdia e a paz de Deus estão à tua disposição, e porque eu tenho orado por você, porque eu sei que você vai continuar esta obra, e porque eu conheço você, por esta razão eu te admoesto. E o verbo admoestar aqui, irmãos, ele traz a ideia de lembrar. É como se Paulo estivesse dizendo: eu te lembro, eu estou te lembrando. Timóteo precisava ser lembrado. Irmãos, o desânimo estava fazendo com que Timóteo esquecesse qual era o seu dever, e esquecesse até quem ele era. O desânimo espiritual, irmãos, ele faz com que o crente se esqueça qual é a sua identidade. Ele esquece quem ele é. Quando Pedro estava desanimado, ele esqueceu que ele era um apóstolo de Cristo Jesus e que não era mais um pescador de peixes, mas um pescador de homens. E o que ele foi fazer? Ele quis voltar a pescar peixe. Porque ele estava desanimado. E por isso é que ele não apanha nada. Crentes em desânimo, irmãos, precisam ser lembrados da sua identidade em Cristo. Eles são filhos de Deus, eles precisam ser lembrados disso. Eles são salvos, eles são libertos do poder do pecado. Esta é a identidade deles. Eles pertencem à igreja de Cristo, pertencem a Cristo. Eles precisam ser lembrados que não mais pertencem ao mundo, porque quando nós estamos desanimados, nós nos esquecemos da nossa identidade. Hebreus capítulo 12 fala para nós lutarmos contra o desânimo, e ele diz lá em Hebreus capítulo 12: olhem para os homens e mulheres do Antigo Testamento, como eles foram fiéis a Deus. E aí ele começa lá em Abel e vem contando a história do Antigo Testamento através dos personagens do Antigo Testamento. Cita homens e mulheres que foram fiéis a Deus, que são nuvens de testemunhas para nós, para o nosso encorajamento. Então ele diz: olhem para essas pessoas e tomem coragem quando vocês olham para o testemunho dessas pessoas. No capítulo 11, e quando chega no capítulo 12, ele vai dizer: então corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí ele vai dizer: considerai o Senhor Jesus, aquele que tamanha oposição recebeu dos pecadores contra si mesmo,
para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Sabe o que significa essa expressão? Considerai atentamente o Senhor Jesus, que recebeu tamanha oposição dos pecadores contra si, para que vocês não fiquem desanimados e desmaiem nas vossas almas. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue? Nem sangue nosso foi derramado e a gente já está desanimado? É o que ele está dizendo. Nem a nossa vida física está sendo posta em perigo e nós já estamos desanimados. E então ele diz, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue e já estáis esquecidos, já esqueceram da identidade de vocês? É o que ele está dizendo lá em Hebreus capítulo 12. Já estáis esquecidos de que como a filhos discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado. Não desanime, não esqueça quem você é um filho de Deus. O autor aos Hebreus está lembrando aos crentes desanimados que eles são filhos de Deus, e os filhos de Deus passam por estas coisas, passam por dificuldades, e os filhos de Deus são disciplinados por Deus. Quando a gente passa por desânimo, irmãos, a gente começa a esquecer a nossa identidade. O povo de Israel, quando estava sendo ameaçado pelo Golias, o gigante Golias, como nós costumamos chamar, durante 40 dias, Golias vinha lá no arraial de guerra e desafiava o povo de Israel, todos os dias. E o povo de Israel estava desanimado, acuado, escondido atrás da moita. E ninguém tinha coragem de ir lá enfrentar Golias. Sabe por que ninguém foi? Porque eles esqueceram sua identidade. E aí chega Davi lá no acampamento de guerra. O jovem Davi. E ele chega e fala, o que está acontecendo aqui? Aí contaram para ele, faz 40 dias que esse homem vem aí, e está desafiando aqui o povo de Israel, e ninguém tem coragem de ir lá enfrentar ele. E aí Davi pergunta assim, mas o que vai ser feito ao homem que for? O rei falou que quem for, vai casar com a filha dele, vai ser príncipe, vai casar com a filha do rei, e a sua família vai ser isenta de impostos para sempre em Israel. Motivação boa, não é, irmãos? A não ser que a beleza de Mical, que era filha de Saul, não era muito agradável, né? A aparência física dela. Mas Davi, ele pergunta e fala, mas nem assim ninguém quer ir? E aí ele falou, eu vou, não por causa disso, eu vou, sabe por quê? Porque eu sei quem nós somos o exército do Deus vivo. E quem é este incircunciso para vir aqui e falar assim contra o exército do Deus vivo? Davi foi enfrentar Golias, sabe por quê? Porque ele sabia qual era a sua identidade. Ele pertencia ao exército do Deus vivo, e quando ele vai enfrentar Golias, ele diz, tu vens contra mim com espada, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e hoje eu arranco a tua cabeça, e os cadáveres dos filisteus serão entregues às bestas feras do campo. Por que Davi foi? Porque ele sabia qual era a sua identidade. Mas os outros, enquanto estavam desanimados, esqueceram qual era a sua identidade. Então Paulo está lembrando aqui Timóteo, eu lembro você possui uma identidade, você é um servo de Deus, você recebeu um dom, Timóteo. A palavra dom aqui, irmãos, está na mesma raiz da palavra graça. Você recebeu a graça de Deus, tem a ver com a capacidade que Deus deu para ele servir no reino de Deus. Paulo está dizendo, Timóteo, você recebeu um dom, você recebeu uma capacidade para servir a Deus. Você não é inútil, você é um servo de Deus. Você não é inútil, pelo contrário, você é útil nas mãos de Deus. Deus capacitou você para servi-lo. Deus quer usá-lo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 vai dizer, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu de Cristo Jesus. Mas Timóteo, irmãos, ele tinha um dom que estava esmorecendo, o vigor estava se apagando. Timóteo, ele estava fazendo com que o seu dom fosse negligenciado, por isso que lá na primeira carta o apóstolo Paulo já tinha alertado ele. Na primeira carta, no capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo tinha dito, não negligencies o dom de Deus que há em ti pela imposição
de mãos do presbitério e da profecia. Não negligencies o dom. E então Paulo diz para Timóteo: reavives o dom de Deus que há em ti. E o verbo reavivar, irmãos, ele significa reacender uma chama que está se apagando. Não tinha apagado ainda, mas estava apagando. Ainda tinha lá uma brasinha acesa, não tinha apagado por completo. E isso então fazia com que dependesse do esforço de Timóteo. Paulo não podia fazer isso por Timóteo. Timóteo tinha que agir, a responsabilidade é dele. O verbo reaviver aqui está na voz ativa, é trazer a vida de volta. Reavives o dom de Deus que há em ti, é você que tem que fazer isso, a responsabilidade era dele. Ele deveria acender novamente a chama no seu coração pela obra de Deus, o seu amor pela obra de Deus. Crentes, irmãos, quando estão desanimados, geralmente eles culpam os outros, culpam outras pessoas. Eles dizem que a culpa é das outras pessoas, que não os ajudam. A culpa é das outras pessoas que não os compreendem. A culpa é dos outros que fazem mal para ele. Geralmente o crente, quando ele está desanimado, ele põe culpa nas outras pessoas. Mas quando o apóstolo Paulo diz: reavives tu o dom de Deus que há em ti, ele está dizendo: a responsabilidade é sua, não é das outras pessoas. É você que tem que cuidar dessa chama no seu coração. Cabe a você reacender esta chama no seu coração. É uma atividade sua, Timóteo. Irmãos, a gente não consegue ajudar uma pessoa sem que ela seja ativa. E geralmente quem está desanimado, ele talvez até queira ser reanimado, mas ele não quer fazer nada, ele quer que algo aconteça com ele, que o reanime. Isso é impossível. É a pessoa que tem que agir. Paulo está dizendo para Timóteo aqui que o problema não eram os outros, e olha que havia muita gente no entorno de Timóteo causando problema para ele. Muita gente, mas ele está dizendo: o problema não são as pessoas, o problema é você, Timóteo, é você que tem que reacender a chama no seu coração. Então o verbo reacender aqui traz a ideia de trazer mais vida. Então é reavivar, trazer mais vida, porque a vida estava diminuindo no coração de Timóteo. Agora, irmãos, isso daria trabalho para Timóteo, teria um trabalho para ele exercer. Eu me lembro uma vez, a gente estava lá na roça, a gente tinha um fogão a lenha lá, e aí um dia estava só eu e meus irmãos, a gente era pequeno, menor, não era pequeno, né? Mas aí eu lembro que era uma tarde assim, eu pus a mão assim no fogão a lenha, ele já havia esfriado a chapa do fogão a lenha, já havia esfriado, mas aí eu mexi assim no meio das cinzas, eu encontrei uma brasinha, e eu assoprei aquela brasinha, eu vi que ela ainda estava acesa. E aí eu falei para o meu irmão: eu vou acender esse fogo só com essa brasa aqui. Aí ele falou: eu duvido. Eu falei: eu não vou usar o palito de fósforo, eu vou acender só com essa brasa aqui. Ele falou: eu duvido. Irmãos, acho que eu levei uns 40 minutos, 1 hora, acho que eu fiquei roxo de tanto soprar, mas eu acendi, irmãos, acendi o fogo. Sabe o que ele está dizendo para Timóteo? Tem uma brasinha no seu coração, Timóteo, ela não apagou ainda. Reacenda ela. Vai dar trabalho para você, mas reacenda. Cabe a você, Timóteo. Irmãos, isso aqui não tem a ver, irmãos, com cargo na igreja. Isso aqui não tem a ver com funções, com atividades, pode envolver. Isso tem a ver, irmãos, com amor a Deus, com amor pelo reino de Deus, o amor à igreja de Deus. É isso que significa reacender. Reacenda o amor a Deus, reacenda o amor pelo reino de Deus, reacenda o amor pela igreja de Deus. Deus deu um dom aos seus servos, e por causa disso eles devem lutar contra o desânimo espiritual. Então por quê? Porque Deus te deu um dom. Não existe um crente inútil, irmãos. Talvez você leia uma passagem dessa aqui e falar: ninguém impôs as mãos sobre mim, eu não sou um pastor,
eu não sou um evangelista, ninguém impôs as mãos, então isso aqui não é comigo. Como não? Não existe um crente que Deus não queira usá-lo. E sabe por que ainda entra ar no teu pulmão, meu irmão? Sabe por que ainda você está vivo? Sabe por que você respira? Porque você é útil nas mãos de Deus. Porque se você não for mais útil, você não vai estar vivo aqui. O Senhor tira a tua vida. Ele tira a tua vida se você não for útil. Não existe crente inútil no reino de Deus, irmãos. Se você está respirando, se ainda há vida nesse corpo seu, significa que você tem capacidade de ser útil nas mãos de Deus. E não espere cargo na igreja. O que ele está dizendo, ame o reino de Deus, ame pessoas, sirva a Ele. Às vezes a gente fica esperando cargo, né? Sabe por quê? Porque nós queremos reconhecimento das pessoas. Queremos que pessoas nos reconheçam. E não é isso. A capacidade que Deus te deu, Ele quer usar. Não permita que o desânimo tome conta da sua vida. Então, por que o crente deve lutar com o desânimo? Porque há um dom que Deus lhe deu para ele servir no seu reino. Segundo, por que o crente deve lutar contra o desânimo espiritual? Porque há pessoas que confiam nele. Veja o que o apóstolo Paulo diz: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo lembra Timóteo: Timóteo, eu impus as minhas mãos sobre você. Isso aqui se refere ao momento em que Timóteo foi separado para um trabalho especial, obviamente para ser um pastor da igreja de Cristo Jesus. Paulo estava junto com o presbitério quando isso aconteceu, como ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. E este ato aqui é usado pelo apóstolo Paulo como um símbolo da entrega do dom de Deus para Timóteo. Você foi separado, Timóteo, para isso. Eu estava lá, eu fui testemunha disso. Ele está dizendo, eu confiei a você essa tarefa, quando eu impus as minhas mãos sobre você. A igreja foi testemunha do dia em que você foi separado. Então Paulo lembra a Timóteo aqui, o presbitério confia em você, Timóteo. O presbitério impôs as mãos sobre você. Não impusemos as mãos sobre você de qualquer maneira, Timóteo. Você assumiu um compromisso com o presbitério. Agora, meus irmãos, a maioria da igreja não passou por esse ato. A maioria da igreja não teve um presbitério impondo as mãos sobre sua cabeça. Mas isso não significa que você está livre dessa responsabilidade. Toda a igreja assumiu um compromisso público. Todo crente, membro de uma igreja local, tem um compromisso público assumido, obviamente em primeiro lugar com Deus, mas com pessoas. Com pessoas. Quando você foi batizado, você estava assumindo um compromisso público com pessoas. Comprometido com pessoas. O nosso compromisso é óbvio, é com Deus, mas no nosso batismo, nós nos comprometemos com pessoas, nós assumimos isso diante de pessoas. Por isso que a Bíblia vai dizer, como eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não amar as pessoas a quem eu vejo, o meu próximo, meus irmãos em Cristo. Isso é um compromisso assumido, um compromisso com pessoas. Nós temos um compromisso uns com os outros, irmãos. E esse compromisso foi assumido quando nós dissemos no nosso batismo que nós queríamos seguir a Cristo. Pessoas estavam lá e testemunharam isso. Pessoas ouviram isso. Isso é um compromisso com as pessoas. É um compromisso com Deus feito por meio de sua igreja. Sabe o que isso tem a ver, irmãos? Com sustentar palavra. Sustentar a palavra. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, você deu sua palavra, foi por isso que nós impusemos as mãos sobre você. Nós não impusemos as mãos sobre você de qualquer maneira, você deu a sua palavra. Nós confiamos em você. Você deu a sua palavra. Agora, irmão, isso aqui tem tudo a ver com como que a gente anima um crente desanimado. Nós vamos confrontar ele.
Nós precisamos lembrar dele, da sua identidade, nós precisamos lembrar a ele que ele deu sua palavra. É assim que nós trabalhamos, é assim que nós nos aconselhamos. Nós vivemos num mundo hoje que a palavra não tem mais valor nenhum. A pessoa fala uma coisa hoje, não sustenta amanhã e fica por isso mesmo. Não, nós temos que lembrar as pessoas. Ei, o dia que você batizou, você assumiu um compromisso com Cristo. E um compromisso esse que seria mantido por intermédio da igreja local, da igreja a qual você congrega. Você tem um compromisso com as pessoas. Você deu sua palavra. Ser membro de uma igreja local, irmãos, é algo muito sério. Não é vir aqui e vivo a minha vida do jeito que eu quero. E vivo independente. Você tem um nome a carregar. Você carrega o nome de cristão, você carrega o nome de Cristo, e você carrega o nome de uma igreja. O nome da sua igreja local você carrega onde quer que você vá. E é um compromisso que você tem com pessoas, com as pessoas. Ser membro de uma igreja local é algo muito importante. E é uma bênção para nós, porque nos protege de nós mesmos. É que nós vivemos num mundo, irmãos, eu li isso num livro, que nós vivemos num mundo que as pessoas têm medo de compromisso. As pessoas não querem compromisso. O próprio casamento hoje é um compromisso que as pessoas não querem. As pessoas até casam, irmãos. E se acredita que aumentou o número de casamentos? Por mais que tenha sido atacado o casamento, o número de casamento aumentou. Mas você sabe por quê? Porque as pessoas não trazem mais a ideia de que o casamento é um compromisso. Então as pessoas casam. Se não der certo, eu posso abandonar esse compromisso? Está tão comum hoje abandonar a minha palavra que eu dei? Então eu posso abandonar. E as pessoas estão casando, está tendo mais casamento proporcionalmente. Mas não tem compromisso. Ser membro de uma igreja é se comprometer. É se comprometer, é dar a palavra. Eu dou minha palavra, vocês podem confiar em mim. Eu quero me juntar a vocês para ser membro desta igreja e dou minha palavra a vocês. Vocês podem confiar em mim. Essa é a responsabilidade de um membro de uma igreja local. Então nós não vivemos vidas independentes. Nós temos compromissos com pessoas. Paulo está lembrando Timóteo, você tem um compromisso comigo? Eu impus as minhas mãos sobre você. Eu estava lá, eu fui testemunha disso. E nós devemos lembrar o crente desanimado de sua palavra, da palavra que ele deu, do seu compromisso. Devemos lembrar que há pessoas que confiam nele, há pessoas que testemunharam o seu compromisso público de fé. Nós temos que valorizar a palavra, irmãos. É isso que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, seja a palavra da sua boca, sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno, vem de Satanás. Nós precisamos ter palavra, sustentar a palavra, e nós demos a nossa palavra à igreja, por isso que a igreja nos recebeu como seu membro, porque demos a palavra, e por isso nós devemos nos esforçar, irmãos. Na verdade, quando nós demos a nossa palavra, nós dissemos à igreja que nós nos esforçaríamos para nos manter dentro dos padrões de Cristo Jesus, e isso tem que ter peso, isso é compromisso. Ser membro de uma igreja local é isso, nós carregamos o nome de Cristo, carregamos o nome da igreja local, e quando nós ficamos desanimados, nós nos esquecemos das pessoas com as quais nós nos comprometemos, e Paulo está lembrando isso a Timóteo. Está lembrando ele do presbitério, está lembrando ele de si mesmo, e da mesma forma é com toda a igreja. Então, por que o crente deve manter o seu compromisso? Por que ele tem que manter o seu compromisso espiritual? Porque tem pessoas que confiam nele, para as quais ele empenhou sua palavra, ele deu a sua palavra. Terceiro, por que o crente deve lutar contra o desânimo espiritual? Porque esta luta é coerente com o espírito que Deus lhe deu. Veja o versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo diz aqui, irmãos, que o espírito que Timóteo tinha não permitia o desânimo.
O espírito que Deus nos deu, ele não permite o desânimo. Não é um espírito de medo, não é um espírito de timidez, ele diz aqui, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. A palavra covardia aqui, ela também pode ser traduzida como medo, um espírito de temor, ou pode ser traduzido como timidez também. E Timóteo então tinha que lutar contra isso. Os discípulos do Senhor Jesus passaram por isso também. Lá em Marcos capítulo 4, dos versículos 35 ao versículo 41, narra aquele episódio em que os discípulos estavam com Jesus no barco, no mar da Galileia, e as ondas do mar, o vento veio. O mar da Galileia, ele tem uma característica, porque vem um vento de um lado do mar, e quando esse vento vem, as ondas do mar ficam muito agitadas, e fica muito perigoso navegar por aquele mar. E os discípulos estavam lá com Jesus, o vento veio, começou a agitar o mar, e o barco estava a ponto de ser destruído pelas ondas do mar. Literalmente, o texto grego diz que o barco estava a ponto de ser mordido, mastigado pelas ondas do mar. E os discípulos estão ali dentro daquele barco, eles começam a ter medo. E aí eles olham para Jesus, Jesus está dormindo dentro do barco. Na popa, o texto diz. E aí eles vão para Jesus e acordam Jesus e dizem: Senhor, não se te dá que pereçamos? Jesus se levanta, olha para os ventos e para as ondas e ordena que se acalmem, e tudo se faz bonança. E aí os discípulos olham para Jesus e dizem: quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem a voz? E aí o Senhor Jesus diz para eles: por que sois assim tímidos? E por que não tendes fé? Muito interessante isso. O que o Senhor Jesus está dizendo é: por que vocês são assim covardes? E por que vocês não têm fé? Em outras palavras, irmãos, Jesus está dizendo que o desânimo espiritual, o problema do desânimo espiritual é a incredulidade, é a falta de fé. É a incredulidade que leva uma pessoa a se desanimar. É a incredulidade dela. Ela precisa lidar com isso. Ela tem que trabalhar com isso. É uma questão de incredulidade. Não são as circunstâncias. Timóteo estava perdendo a fé. Timóteo estava se tornando um covarde. Timóteo estava se tornando um tímido. Timóteo estava com medo, mas porque ele estava perdendo a fé, ele estava deixando de crer. Por isso Jesus disse: por que sois assim tímidos? E por que não tendes fé? O problema é de incredulidade, irmãos. Às vezes a gente fica procurando outras razões para tentar animar a pessoa, mas nós precisamos dizer: você está perdendo a fé em Cristo, você está perdendo a fé na palavra de Deus. O problema seu é a sua incredulidade. Nós precisamos lembrar as pessoas disso. A questão é a incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 12 vai dizer que jamais aconteça haver em nós perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Então o que afasta uma pessoa de Deus é o coração de incredulidade. É a incredulidade que começou a tomar conta do coração dela. E às vezes a gente fica procurando motivos. O que será que aconteceu que aquela pessoa está desanimada? Quantas vezes nós vemos crentes, irmãos, que vão perdendo o brilho, vão perdendo, na sua face fica expresso que o seu coração está tomado de tristeza e incredulidade. Eles vão perdendo o brilho, eles começam a se afastar da igreja, e quando eles vêm, eles começam a se sentar em lugares que ninguém os incomode, e que ao terminar o culto eles possam escapar sem que alguém lhes diga alguma palavra. É um sinônimo de desânimo. E às vezes a gente fica procurando uma razão, o que será que é, o que pode ter acontecido. O problema é a incredulidade. Ele permitiu que a incredulidade começasse a tomar conta do coração dele. Quantas vezes nós vemos crentes, irmãos, que têm uma alegria tão grande, o brilho no rosto, e de repente a luz começa a se apagar, começa a diminuir a luz, começa a se desanimar, e nós precisamos lembrar: o seu problema é a sua incredulidade. Deus não nos tem dado o espírito de incredulidade, de covardia, de timidez. E aí Paulo diz: o que Deus tem dado? Deus tem dado seu poder.
O poder aqui, irmãos, ele tem a ver com o dom, é a capacidade de exercer o que Deus deseja. Aqui não é poder, irmãos, para sair fazendo um milagre. Tem tanta mentira a respeito dessas coisas. Aqui é o poder para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Deus não pede nada sem que antes Ele nos dê capacidade para fazer. Quando Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não tenho capacidade de fazer isso. Não digas que não passa de uma criança. Eu te escolhi e eu vou te capacitar. Eu vou colocar a minha palavra nos seus lábios. Vá e fale em meu nome. Essa é a ideia do poder aqui. É algo que Deus realiza por meio de nós. É o poder para servir. Servir no reino de Deus, servir outras pessoas. Então ele diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas Deus tem nos dado o seu poder. Tudo que Deus quer que nós façamos, irmãos, Ele nos dá o poder para fazer. Desde as coisas mais simples até as coisas que nós chamamos de mais complexas, todas dependem do poder de Deus. E Deus nos capacita a servir no seu reino. E aí ele diz que Deus também nos deu o amor. E o que é o amor? A palavra aqui no grego é a palavra ágape. Sabe o que significa? É o amor decisão, não é sentimento. Aliás, o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Deus tem nos dado a capacidade de decidir amar o próximo, amar a Ele e amar o próximo. É a decisão de servir. Sabe por que Paulo lembra isso a Timóteo? Porque quando um crente está desanimado, é porque ele está amando a si mesmo. Crente desanimado, irmãos, está com foco em si mesmo. Ele começa a correr atrás dos seus próprios interesses, ele fica com autocomiseração, fica com dó de si mesmo. E por isso que Paulo lembra aqui que não é esse o Espírito que Deus nos deu. O Espírito que Deus nos deu é de poder e amor, e o amor aqui é uma decisão, é a decisão de servir pessoas, servir no reino de Deus. Então, quando o crente está desanimado, ele vira para ele mesmo. Era Elias. Senhor, todo mundo quer me matar, então não é melhor o Senhor me matar? Não é melhor o Senhor mesmo tirar a minha vida? Quero morrer, Senhor. Isso é amor por si mesmo. O amor por si mesmo de Elias o levou a se expressar assim diante de Deus. Por isso Paulo lembra, Deus nos tem dado o amor, e o amor é voltar o foco para as outras pessoas, para o que as pessoas precisam, não nós. Esqueça de si mesmo. Esqueça de si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é também dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Esse é o amor. É correr atrás daquilo que interessa para o reino de Deus, por servir outras pessoas. Então Paulo lembra isso a Timóteo. E aí Paulo diz que Deus também tem nos dado o espírito de moderação. Essa palavra moderação aqui, eu amo essa palavra aqui. A palavra moderação aqui significa literalmente ter domínio próprio. É exercer o controle sobre a vontade. Crentes desanimados, irmãos, perdem a vontade, não perde? Crente desanimado, ele não tem vontade de vir para o culto. Ele perde a vontade de ir para a EBD, para a escola bíblica. Eu não estou com vontade. Sabe o que Paulo está dizendo, Timóteo? Não espera ter vontade, meu filho, você não vai ter vontade. Não. Deus não vai mudar a tua vontade, Timóteo. E o crente desanimado, ele fica esperando Deus mudar a vontade. Moça, a gente mente para nós mesmos, nós mentimos para nós mesmos o tempo todo. Fico esperando Deus mudar a minha vontade. Sabe o que significa a palavra moderação? Significa que Deus não vai mexer na sua vontade. Ele vai dar para você poder para você lidar com a tua vontade. Para você negar a tua vontade. Para você exercer domínio próprio sobre a sua vontade. Sentir vontade, você não vai sentir vontade mesmo. Mas Deus dá o espírito de moderação, que é exercer o controle sobre minhas vontades, porque as minhas vontades me atrapalham no reino de Deus. O que eu tenho vontade de fazer me atrapalha. E às vezes eu fico esperando que Deus
mande um raio espiritual e mude a minha vontade. Isso não vai acontecer, porque servir a Deus é negar-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. Meu irmão, Deus não vai mudar a tua vontade. Deus te deu capacidade para você lidar com a sua vontade. É isso que significa moderação. Paulo está dizendo, Timóteo, em relação à tua vontade as coisas não vão melhorar não. Mas Deus não deu a você um espírito de covardia. Ele deu a você o espírito de moderação. Negue-se a si mesmo. Meu irmão, levanta e vem. Levanta e vem. Sai do sofá e vem. Sai da cama e vem. Isso é moderação. Que motivação você quer a mais do que a cruz de Cristo? Que motivação nós queremos a mais do que o Evangelho de Jesus Cristo, que morreu para carregar os nossos pecados e nos dar o perdão? Que motivação nós queremos a mais? Então Deus nos dá a moderação com a qual nós podemos lidar com a nossa vontade, negar a nossa vontade e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Você concorda com isso? Vamos orar. Vamos orar.